Quando a noite chega e o mundo desacelera, algo silencioso acontece dentro de você. O corpo se prepara para o descanso, mas a mente, ela nunca dorme. Enquanto os olhos se fecham, a parte mais profunda da sua consciência permanece ativa, absorvendo, processando, recriando. A mente subconsciente é o arquiteto invisível de tudo o que você vive. Ela está sempre ouvindo, sempre recebendo instruções, mesmo quando o consciente está em silêncio. Cada pensamento, cada emoção e cada palavra que antecede o sono é transformada em um comando. E esse comando passa a orientar o que você atrai, o que você percebe e até o que você acredita ser possível. Durante o sono, o cérebro entra em um estado de ondas lentas conhecido como estado teta. É o mesmo estado usado em processos de hipnose, cura emocional e reprogramação profunda. Nesse ponto, a mente racional se desliga, as resistências desaparecem e o subconsciente se abre como um campo fértil. Tudo o que chega a ele nesse momento é aceito como verdade. Ele não julga, não questiona, não rejeita. Apenas grava e começa a agir. Por isso, a forma como você adormece é um ato de criação. Se você se deita com medo, preocupação ou culpa, está entregando ao subconsciente o comando de manter esses estados ativos. Ele entende que aquilo é importante e trabalha silenciosamente para preservar esse padrão. Mas se você se deita em paz, com fé e gratidão, comunicando-se com a energia da abundância, a mente compreende essa vibração como sua nova realidade e começa a materializá-la. A maioria das pessoas ignora esse poder. Adormecem rolando a tela do celular, vendo notícias, pensando em contas e problemas. Sem perceber, estão condicionando o subconsciente a reproduzir o mesmo cenário no dia seguinte. Acordam cansadas, repetindo padrões antigos e acreditando que o destino é o culpado. Mas não é o destino, é o condicionamento. A mente subconsciente funciona como um espelho. Ela reflete o que você entrega a ela. Não distingue entre o real e o imaginado. Não reconhece passado ou futuro. Ela apenas responde à vibração predominante do momento presente. E o instante mais poderoso para moldar essa vibração é justamente o período que antecede o sono. Imagine-se como um jardineiro da própria mente. Todas as noites você segura nas mãos sementes invisíveis, pensamentos, imagens, emoções, e as lança no solo do subconsciente. Esse solo é perfeito. Tudo o que é plantado nele cresce. Mas ele não escolhe o tipo de semente. Você escolhe. E aquilo que você cultiva antes de dormir floresce como experiências no dia seguinte. Por isso, a hora de dormir é muito mais do que o fim de um dia. É o início da criação. É o momento em que você deixa de reagir ao mundo e começa a programá-lo. E quando essa programação é feita de forma consciente, você desperta o poder mais extraordinário que existe, o de dirigir a própria mente. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente é um servo fiel. Ela não decide o que é certo ou errado, apenas obedece às ordens que recebe. E essas ordens são dadas pelos pensamentos e sentimentos que você mantém com intensidade, especialmente antes de adormecer. Se você pensa e sente abundância, ela responde com abundância. Se você pensa e sente falta, ela responde com falta. A chave, portanto, não está em lutar contra o que você vive, mas em reeducar a mente que cria o que você vive. Isso é reprogramação. É substituir o medo por confiança, o esforço por fluidez, a dúvida por certeza. É ensinar a mente o que você deseja que ela produza. E ela sempre produz. O subconsciente trabalha 24 horas por dia. Enquanto o corpo dorme, ele continua processando imagens, emoções e instruções. Ele reconstrói o que acredita ser verdadeiro e faz disso a base do que você enxerga quando desperta. A ciência chama isso de consolidação neural. A espiritualidade chama de criação vibracional.
Ambas descrevem o mesmo fenômeno, o universo interno reorganizando-se para refletir o que você sente ser real. Por isso, o período noturno é sagrado. É quando o consciente cessa sua interferência e o invisível assume o comando. É quando você pode falar diretamente com a força criadora dentro de você. Não há resistência, não há distração. Só existe você e o campo infinito de possibilidades que responde ao que você emite. A prosperidade, o amor, a saúde, tudo começa aí. No instante em que você escolhe o que vai oferecer à mente antes de dormir, ela aceita, ela registra, ela cria. E o mundo, silenciosamente, começa a se reorganizar em torno dessa nova programação. Desde o momento em que você nasceu, a sua mente começou a registrar tudo. Palavras, gestos, medos, exemplos. Cada experiência foi armazenada e transformada em um modelo de como o mundo funciona. Esses registros formaram aquilo que hoje você chama de verdades. Mas, na realidade, são apenas programações. A mente subconsciente funciona como um espelho daquilo que você aprendeu a acreditar. Ela repete sem questionar. Se alguém lhe disse que é preciso lutar muito para conquistar algo, o subconsciente gravou isso como um comando. Se alguém afirmou que o dinheiro é perigoso, que é sujo, que causa sofrimento, o subconsciente aceitou sem discutir. E a partir daí, começou a criar comportamentos, escolhas e situações que confirmassem essas ideias. É assim que nascem os padrões invisíveis que moldam a vida. Você pode mudar de emprego, abrir um novo negócio, fazer cursos e acumular conhecimento. Mas se a base emocional estiver programada para a escassez, a realidade sempre encontrará uma forma de retornar ao mesmo ponto. Não é azar, é vibração. O subconsciente não busca o que é bom ou ruim, ele busca o que é familiar. Tudo o que você sente de forma intensa, ele entende como uma ordem. E o que é repetido, ele transforma em hábito. Por isso, mesmo que conscientemente você deseje prosperar, se emocionalmente ainda existe medo de falhar, culpa por querer mais ou sensação de não merecimento, o subconsciente priorizará essas emoções. Ele pensa, isso é importante para ela. E passa a organizar o mundo de modo que essa sensação se mantenha. A mente subconsciente é como um campo magnético que precisa de coerência. Ela se alinha ao que você vibra com mais frequência. Quando você sente medo, ela atrai mais situações que o reforçam. Quando você sente gratidão, ela atrai mais motivos para agradecer. E isso acontece porque o subconsciente é movido pela emoção, não pela lógica. Ele não responde ao que você diz, mas ao que você realmente sente. Muitas pessoas acreditam que estão pensando positivamente, mas ainda carregam emoções de escassez. Falam sobre prosperidade, mas dentro de si sentem medo do futuro. E o subconsciente responde ao sentimento, não à palavra. É como se ele dissesse, eu ouvi a palavra abundância, mas senti o medo. Vou seguir o medo. Por isso, o processo de reprogramação não é apenas repetir frases, é mudar a vibração emocional que acompanha essas frases. É substituir o medo pela confiança. É transformar o será que posso em é natural para mim. É deixar de desejar e começar a se sentir parte do fluxo que já possui. Toda crença é uma forma de energia. E a energia não desaparece, ela se transforma. Ao reconhecer uma crença limitante, você não precisa lutar contra ela. Basta dissolvê-la com consciência. Perceba o pensamento e diga internamente, isso foi aprendido, mas não é mais meu. Nesse instante, algo dentro de você começa a se reorganizar. A mente entende que há uma nova referência vibracional sendo estabelecida. A escassez, na verdade, não é uma realidade, é uma frequência. Ela é o resultado de pensamentos repetidos de medo e de dúvida. E quanto mais você se identifica com essa vibração, mais ela se manifesta. Mas o mesmo princípio vale para a abundância.
Quando você se deita com sentimentos de paz, confiança e gratidão, a mente grava essas frequências como sua nova base. E durante o sono, ela as replica silenciosamente em cada célula, em cada pensamento, em cada pequena decisão que você tomará no dia seguinte. Napoleon Hill costumava dizer que o pensamento misturado à emoção se torna uma força irresistível. É exatamente isso que acontece. O pensamento é a semente, a emoção é a água que o faz germinar. O subconsciente é o solo onde tudo cresce. E todas as noites você decide o que plantar. Quando você escolhe deitar-se com preocupações, o subconsciente trabalha para manter o padrão do medo. Mas quando escolhe dormir com fé, ele constrói novas conexões, novas ideias, novas oportunidades que refletem essa fé. Não é milagre, é coerência energética. O que você sente é o que você emite, e o universo responde à emissão, não ao desejo. Toda mudança real começa no invisível. A realidade física é apenas o reflexo do que já foi consolidado energeticamente. E o que consolida uma vibração é a repetição emocional. Não é uma única noite de fé que muda tudo. É o hábito de entregar ao subconsciente, noite após noite, uma nova referência de abundância. Com o tempo, a mente começa a entender: isso é quem eu sou agora. E o que era apenas um exercício passa a ser identidade. O subconsciente reorganiza padrões antigos, dissolve resistências, e o corpo, o comportamento e as circunstâncias passam a refletir esse novo estado. Esse é o momento em que a prosperidade deixa de ser algo que você busca e se torna algo que você é. Mas é importante compreender: o subconsciente não trabalha sob pressão. Ele se ativa na entrega, não no esforço. Por isso, quanto mais você tenta controlar o processo, mais ele se distancia. A reprogramação é um ato de fé silenciosa. É confiar que o trabalho está sendo feito, mesmo quando nada parece acontecer. É dormir em paz, sabendo que, no plano invisível, as sementes estão germinando. O medo quer resultado imediato, mas a mente trabalha em ciclos, como a natureza. Você não cava a terra no dia seguinte para ver se a semente brotou. Você rega, confia e espera. Assim também é com o subconsciente. O seu papel é apenas oferecer as sementes certas. E as sementes certas são os pensamentos certos. Por isso, ao deitar-se, ofereça à sua mente imagens de segurança, pensamentos de gratidão e sensações de abundância. Ela gravará tudo isso como um novo comando. E durante o sono, ela começará a organizar o mundo à sua volta para que essas sensações encontrem forma. A mente subconsciente não conhece limites de tempo ou espaço. Enquanto você dorme, ela se conecta com um campo mais amplo de inteligência, algo que muitos chamam de universo, outros chamam de espírito e outros simplesmente chamam de energia. Mas o nome não importa. O que importa é que esse campo responde fielmente à vibração que você emite. Durante o sono, você envia sinais. Esses sinais são a soma dos pensamentos e emoções predominantes que carrega ao adormecer. O universo, em resposta, reorganiza o que é necessário para refletir essa vibração. É por isso que uma única noite dormindo em paz vale mais do que 1000 dias de preocupação. Porque enquanto o corpo descansa, a criação acontece. E quando você desperta com essa consciência, percebe que nunca esteve à mercê das circunstâncias. Você sempre esteve no comando. Só precisava lembrar como acessar esse poder. E ele sempre esteve aí, silencioso, esperando o momento em que você escolhesse com clareza e fé o que deseja criar. Compreender o poder da mente é apenas o primeiro passo. O que realmente transforma a vida é a prática diária dessa consciência. A mente não muda porque você entende, ela muda porque você repete. E é por isso que criar um ritual noturno de prosperidade é tão importante. Um ritual não é algo místico ou complicado. É simplesmente uma sequência de gestos e pensamentos
que sinalizam ao subconsciente que chegou a hora de receber novas instruções. Esses gestos, quando repetidos, constroem um caminho interno. Com o tempo, o cérebro reconhece esse caminho como uma rota segura e toda a energia começa a se alinhar a ele. Tudo começa quando o mundo exterior silencia. Desligar as telas, reduzir as luzes, respirar profundamente. Isso não é apenas relaxamento, é preparação vibracional. Cada vez que você se desconecta do barulho, cria espaço para a mente profunda se manifestar. Aquietar-se é o primeiro comando de poder. Em seguida, o foco deve se voltar para a respiração. A respiração é o fio que une o corpo à mente. Inspirar conscientemente é dizer ao universo: eu recebo. Expirar lentamente é afirmar: eu confio. Esse simples movimento cria coerência entre o coração e o cérebro, duas fontes poderosas de emissão energética. Quando eles se alinham, o subconsciente se torna receptivo. Nesse ponto, você já está em um estado ideal para programar novas ideias. Mas não se trata de dizer palavras ao acaso. Trata-se de criar imagens mentais impregnadas de emoção. O subconsciente fala o idioma das imagens e dos sentimentos. Ele não entende frases longas nem argumentos racionais. Ele entende o que é sentido. Por isso, antes de dormir, dedique alguns minutos para visualizar a vida que deseja. Não apenas como um sonho distante, mas como uma cena presente. Imagine-se acordando em paz, abrindo as cortinas de uma casa que você ama, sentindo o ar fresco da manhã. Veja-se cumprindo seus projetos com tranquilidade, tendo tempo, recursos, liberdade. Sinta o conforto de estar em equilíbrio com o dinheiro, com o trabalho e com a vida. Perceba como essa cena vibra diferente. Essa sensação é o código que o subconsciente grava. O cérebro não distingue entre o que é real e o que é profundamente imaginado. Então, toda vez que você se vê mentalmente vivendo essa prosperidade, o subconsciente registra: isso é verdade. E começa a reorganizar a sua realidade para confirmar essa verdade. Esse processo é potencializado quando você o combina com emoções elevadas. A emoção é a cola que fixa a informação na mente profunda. Por isso, enquanto visualiza, sinta gratidão, sinta amor, sinta tranquilidade. Agradeça antecipadamente pelo que já está sendo criado. A gratidão é a prova vibracional de que você acredita. E o universo responde à crença, não à dúvida. Napoleon Hill chamava esse estado de fé emocionalizada. Fé não como religião, mas como certeza sentida. É a vibração da confiança silenciosa que diz: eu sei que está feito. É esse sentimento que move o subconsciente a agir. Durante o sono, as conexões neurais criadas por essas imagens se fortalecem. O cérebro repete mentalmente as cenas que você visualizou, como se estivesse ensaiando para vivê-las. As emoções associadas a essas cenas se espalham pelo corpo, alterando o campo eletromagnético que você emite. E o universo, por lei natural, responde a essa nova emissão. Você não precisa saber como. O como é tarefa da mente universal, não da mente consciente. O seu papel é oferecer a vibração correta e confiar. A dúvida é o único bloqueio real. Ela interrompe o fluxo, corta o campo e enfraquece a criação. A confiança, ao contrário, abre portais. Por isso, o verdadeiro ritual noturno é um ato de entrega consciente. Você se prepara, respira, visualiza e agradece. E então, solta. Não fica esperando um sinal, não busca confirmação. Apenas dorme em paz, com o coração leve, sabendo que o processo está em andamento. Enquanto o corpo repousa, a energia se move. As ideias certas começam a se aproximar, as oportunidades surgem, os caminhos se abrem. E quando você acorda, o mundo parece o mesmo, mas algo dentro de você já mudou.
E essa mudança silenciosa é o início de toda transformação visível. A prática constante cria familiaridade. E o subconsciente ama o que é familiar. Quanto mais você repete esse ritual, mais a mente profunda o reconhece como sua nova identidade. Ela deixa de ser uma prática e passa a ser um estado. Você não faz prosperidade, você se torna prosperidade. O segredo é constância. Não se trata de fazer uma vez e esperar um milagre. Trata-se de semear todos os dias, regar com emoção e confiar na colheita. A natureza não erra, o ciclo sempre se cumpre. O que foi plantado com fé germina, mesmo que os olhos ainda não vejam. Quando a dúvida surgir, lembre-se, ela é apenas um eco do antigo padrão tentando sobreviver. Sorria para ela, respire e volte a confiar. O subconsciente leva algum tempo para se habituar à nova linguagem, mas ele aprende rápido quando você o alimenta com sentimento e repetição. E à medida que ele aprende, sua realidade começa a se alinhar. É assim que a reprogramação acontece, de dentro para fora, no silêncio, noite após noite. Você adormece em fé e desperta em sincronicidade. As oportunidades se aproximam, não porque você corre atrás delas, mas porque você vibra em harmonia com elas. O que é seu passa a reconhecê-la como se sempre tivesse pertencido a você. Esse é o verdadeiro poder do ritual noturno. Ele não é uma técnica passageira, é uma nova forma de viver. É um lembrete diário de que o universo responde ao que você sente, não ao que você teme. E que o sono não é um intervalo da vida, é o palco onde ela começa a ser recriada. Há um ponto na jornada em que todo esforço precisa ceder lugar à confiança. Depois de compreender a mente e de praticar a reprogramação, chega o momento de entregar o comando à força que sustenta todas as coisas. Esse é o ponto da rendição consciente. Não é desistir, é permitir. O universo não precisa ser controlado. Ele precisa ser compreendido. E compreender o universo é entender que há uma ordem invisível operando por trás de tudo. Essa ordem responde à vibração, não à vontade. Você não convence a vida com palavras, você a move com a energia que emite. O mesmo princípio que mantém as estrelas em seus lugares é o que guia a manifestação dos seus desejos. E essa força se alinha perfeitamente com a sua mente subconsciente, porque ambos falam a mesma língua, a linguagem da frequência. Quando você entrega ao subconsciente uma imagem de fé e de prosperidade, está enviando um sinal para esse campo invisível. É como acender uma luz em meio ao universo, e essa luz começa a atrair para você tudo o que vibra na mesma frequência. Pessoas, oportunidades, ideias, intuições, tudo começa a se mover em sua direção. Mas o universo é preciso. Ele não trabalha na pressa do ego, ele trabalha no ritmo da sincronicidade. Há um tempo certo para cada colheita e esse tempo não pode ser forçado. A ansiedade tenta apressar o processo, mas a fé o fortalece. Por isso, o segredo não está em desejar com urgência, e sim em acreditar com serenidade. A fé não grita, ela sussurra. Ela não exige, ela confia. É o estado interior de quem sabe que já foi ouvido e que tudo está acontecendo, mesmo que ainda não se veja. Quando você dorme nesse estado, o subconsciente age como um mensageiro entre você e o universo. Ele traduz suas emoções em vibrações e as envia ao campo de criação. Esse campo, em resposta, começa a tecer novas realidades que correspondem exatamente ao que você sentiu antes de dormir. A reprogramação noturna é, na verdade, uma conversa silenciosa com o divino. Cada pensamento é uma palavra, cada emoção é um pedido, e cada noite é uma nova oportunidade de se alinhar à força que tudo manifesta. Napoleon Hill dizia que o subconsciente é a ponte entre a mente humana e a inteligência infinita. E essa ponte é atravessada não com raciocínio, mas com entrega.
A mente consciente pergunta: como? A mente divina responde: confie. Entre uma e outra, há um espaço de quietude onde os milagres acontecem. Enquanto você dorme, seu campo vibracional continua ativo. Ele envia sinais, recebe respostas, e esse intercâmbio invisível molda o que você experimentará quando acordar. Por isso, o sono não é o fim do dia, é o início da criação. É o período em que o invisível trabalha em silêncio, preparando o terreno para o visível. Tudo o que você oferece à mente antes de dormir é uma semente energética. E o universo, como um jardineiro fiel, cuida dessas sementes com perfeição. Você não precisa cavar o solo todos os dias para ver se algo cresceu. Basta confiar que o que foi plantado com amor está sendo nutrido por leis muito maiores do que a sua compreensão. A dúvida é como arrancar a semente do chão para verificar se está germinando. A fé é continuar regando, mesmo sem ver. O tempo não apaga o que foi plantado com convicção. Ele apenas prepara o momento certo para florescer. Quando você dorme em paz, a criação acontece. As engrenagens invisíveis se movem. As conexões certas se formam. A energia se reorganiza. E a vida começa a responder na mesma frequência do seu repouso. Muitas pessoas acreditam que é o trabalho incessante que traz prosperidade. Mas o verdadeiro trabalho é interno. É o trabalho de se alinhar, de acreditar, de confiar no processo. Porque o universo não recompensa o esforço. Ele responde à coerência vibracional. E quando sua vibração é de paz, confiança e merecimento, a abundância se aproxima naturalmente. A mente subconsciente não dorme, mas ela precisa do seu descanso para agir. Quando o consciente silencia, o campo se abre. É nesse silêncio que o divino trabalha. Por isso, o maior ato de poder que você pode realizar todas as noites é simplesmente esse: dormir em fé. Adormecer em fé é o gesto de quem compreendeu as leis invisíveis da vida. De quem não precisa mais controlar, porque aprendeu a confiar. De quem sabe que ao fechar os olhos, está ativando uma força que opera em seu favor. A abundância não é algo que se busca, é algo que se permite. E a permissão começa com a confiança. Enquanto você dorme, o universo se move. Ele alinha pessoas, circunstâncias, caminhos. Ele responde à vibração que você emitiu. E quando você desperta, o mundo começa a se ajustar à nova realidade que foi criada em silêncio. É assim que a vida muda. Primeiro dentro, depois fora. Tudo começa com a escolha de adormecer em harmonia com o que você deseja. Não há mistério nisso. É uma lei simples, constante e exata. Você se torna aquilo em que pensa com emoção, e o universo confirma o que você acredita de verdade. Por isso, cada noite é uma nova oportunidade de reafirmar a sua fé, de cultivar serenidade e de se alinhar à inteligência que nunca falha. A cada noite, o universo lhe oferece a chance de começar de novo. Enquanto o mundo dorme, você se reconecta à sua essência, à fonte de tudo o que é. O sono é a pausa sagrada em que o corpo descansa, mas o espírito continua criando. E é nesse estado que a reprogramação mais profunda acontece. Tudo o que foi plantado na mente subconsciente durante o dia começa a germinar no silêncio da noite. É quando os pensamentos se tornam formas e as formas se preparam para se manifestar. O que antes parecia apenas uma ideia passa a ter energia, direção e propósito. A vida começa a se reorganizar em torno do que você escolheu sentir. A mente subconsciente é precisa. Ela não esquece nada. Tudo o que você repete com emoção, ela grava. Tudo o que você sente com intensidade, ela transforma em realidade. Ela é como um espelho eterno que reflete fielmente a imagem que você oferece. Por isso, ao adormecer, escolha as melhores imagens, as mais belas emoções
as ideias mais elevadas. O universo responde ao seu foco, não à sua necessidade. Ao longo dessa jornada, você compreendeu que prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é expansão. É o estado natural de crescimento da vida em todas as áreas: saúde, relacionamentos, criatividade, espiritualidade, propósito. Ser próspero é permitir que o fluxo da vida se mova livremente através de você. E esse fluxo só é interrompido quando a mente se fecha na escassez, no medo ou na culpa. Mas agora, você sabe que pode abrir esse fluxo a qualquer momento. Basta retornar ao centro, respirar e lembrar que há uma força invisível sustentando tudo. Essa força está em você e você está dentro dela. Não há separação. O mesmo campo que movimenta as estrelas é o que movimenta seus pensamentos. A mesma energia que faz uma semente brotar é a que faz seus sonhos ganharem forma. Por isso, nada está distante. Tudo já existe em potencial. E quando a sua vibração se torna coerente com o que você deseja, esse potencial se torna real. Essa é a essência da prosperidade consciente: criar de dentro para fora, com fé, emoção e entrega. Durante o sono, o subconsciente continua esse trabalho. Ele ajusta o corpo, organiza as emoções, limpa o que não serve mais e fortalece as novas programações. Enquanto você descansa, o universo se movimenta. Enquanto você dorme, a prosperidade desperta. Ao acordar, perceba que nada do que foi feito se perdeu. Cada palavra, cada pensamento e cada emoção continuam vibrando dentro de você, moldando o novo dia que se inicia. Acorde com a consciência de que você é o ponto de partida de toda a criação. O que você pensa, sente e acredita é a semente daquilo que viverá. A verdadeira abundância não é um destino, é um estado de ser. Ela não chega quando tudo está resolvido. Ela surge quando você se alinha internamente com o fluxo da vida. E quanto mais você confia, mais ela se manifesta. Porque confiar é a linguagem da criação. A dúvida fecha portas, a fé as abre. A ansiedade acelera o tempo, a gratidão o harmoniza. Tudo se resume à energia que você escolhe sustentar. Por isso, cada noite é uma oportunidade de escolher novamente, de se reconectar à sua essência e reafirmar o que deseja manifestar. Você não precisa entender os detalhes do caminho, precisa apenas vibrar na direção certa. E o caminho se mostrará. A mente consciente busca controlar. A mente divina apenas flui. Entre o controle e o fluxo, existe um espaço de confiança. E é nesse espaço que a criação acontece. É ali que a vida se expande e o impossível se torna natural. O poder que cria mundos está dentro de você. E ele desperta todas as vezes que você silencia o medo e escolhe acreditar. Você não está separada da prosperidade que deseja. Você é a consciência que a torna possível. E quando dorme com essa certeza, algo muda no campo invisível. A energia se reorganiza, as possibilidades se aproximam e o universo começa a trabalhar a seu favor. Ao abrir os olhos pela manhã, lembre-se, a prosperidade já está a caminho. Tudo o que você busca também está buscando por você. E o que você sente agora é o ímã que atrai o que virá. Por isso, acorde com gratidão. Agradeça pelo invisível que está se tornando visível. Agradeça pelo processo, pelas pequenas sincronicidades, pelos sinais sutis que confirmam que você está no fluxo certo. Agradeça, porque o ato de agradecer é a forma mais pura de fé. E quando a dúvida tentar voltar, respire. Sinta a presença silenciosa que guia tudo. Essa presença não falha, não erra, não se atrasa. Ela trabalha em silêncio, no tempo perfeito, com precisão divina. A prosperidade não é um prêmio, é o reflexo da sua harmonia com o universo. E a harmonia é o estado em que a mente, o corpo e o espírito respiram juntos, em paz. Você não precisa fazer mais força.
Basta continuar se entregando, noite após noite, com a mesma confiança. Cada noite de fé cria um novo amanhecer de abundância. Cada pensamento elevado abre uma nova porta. E cada semente plantada no subconsciente floresce inevitavelmente, porque o universo jamais desperdiça um coração em sintonia com a criação. Durma com essa certeza. Você é parte da inteligência que move o universo. E enquanto você dorme, essa inteligência está trabalhando para você. Tudo está sendo preparado. Tudo está se alinhando. E a cada amanhecer, a prosperidade se aproxima, até que um dia ela deixe de ser um desejo e se torne simplesmente o seu estado natural de ser. Quando a noite chega e o mundo desacelera, algo silencioso acontece dentro de você. O corpo se prepara para o descanso, mas a mente, ela nunca dorme. Enquanto os olhos se fecham, a parte mais profunda da sua consciência permanece ativa, absorvendo, processando, recriando. A mente subconsciente é o arquiteto invisível de tudo o que você vive. Ela está sempre ouvindo, sempre recebendo instruções, mesmo quando o consciente está em silêncio. Cada pensamento, cada emoção e cada palavra que antecede o sono é transformada em um comando. E esse comando passa a orientar o que você atrai, o que você percebe e até o que você acredita ser possível. Durante o sono, o cérebro entra em um estado de ondas lentas conhecido como estado teta. É o mesmo estado usado em processos de hipnose, cura emocional e reprogramação profunda. Nesse ponto, a mente racional se desliga, as resistências desaparecem e o subconsciente se abre como um campo fértil. Tudo o que chega a ele nesse momento é aceito como verdade. Ele não julga, não questiona, não rejeita. Apenas grava e começa a agir. Por isso, a forma como você adormece é um ato de criação. Se você se deita com medo, preocupação ou culpa, está entregando ao subconsciente o comando de manter esses estados ativos. Ele entende que aquilo é importante e trabalha silenciosamente para preservar esse padrão. Mas se você se deita em paz, com fé e gratidão, comunicando-se com a energia da abundância, a mente compreende essa vibração como sua nova realidade e começa a materializá-la. A maioria das pessoas ignora esse poder. Adormecem rolando a tela do celular, vendo notícias, pensando em contas e problemas. Sem perceber, estão condicionando o subconsciente a reproduzir o mesmo cenário no dia seguinte. Acordam cansadas, repetindo padrões antigos e acreditando que o destino é o culpado. Mas não é o destino, é o condicionamento. A mente subconsciente funciona como um espelho. Ela reflete o que você entrega a ela. Não distingue entre o real e o imaginado. Não reconhece passado ou futuro. Ela apenas responde à vibração predominante do momento presente. E o instante mais poderoso para moldar essa vibração é justamente o período que antecede o sono. Imagine-se como um jardineiro da própria mente. Todas as noites você segura nas mãos sementes invisíveis, pensamentos, imagens, emoções, e as lança no solo do subconsciente. Esse solo é perfeito. Tudo o que é plantado nele cresce. Mas ele não escolhe o tipo de semente. Você escolhe. E aquilo que você cultiva antes de dormir floresce como experiências no dia seguinte. Por isso, a hora de dormir é muito mais do que o fim de um dia. É o início da criação. É o momento em que você deixa de reagir ao mundo e começa a programá-lo. E quando essa programação é feita de forma consciente, você desperta o poder mais extraordinário que existe, o de dirigir a própria mente. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente é um servo fiel. Ela não decide o que é certo ou errado, apenas obedece às ordens que recebe. E essas ordens são dadas pelos pensamentos e sentimentos que você mantém com intensidade, especialmente antes de adormecer. Se você pensa e sente abundância, ela responde com abundância.
Se você pensa e sente falta, ela responde com falta. A chave, portanto, não está em lutar contra o que você vive, mas em reeducar a mente que cria o que você vive. Isso é reprogramação. É substituir o medo por confiança, o esforço por fluidez, a dúvida por certeza. É ensinar a mente o que você deseja que ela produza. E ela sempre produz. O subconsciente trabalha 24 horas por dia. Enquanto o corpo dorme, ele continua processando imagens, emoções e instruções. Ele reconstrói o que acredita ser verdadeiro e faz disso a base do que você enxerga quando desperta. A ciência chama isso de consolidação neural. A espiritualidade chama de criação vibracional. Ambas descrevem o mesmo fenômeno, o universo interno reorganizando-se para refletir o que você sente ser real. Por isso, o período noturno é sagrado. É quando o consciente cessa sua interferência e o invisível assume o comando. É quando você pode falar diretamente com a força criadora dentro de você. Não há resistência, não há distração. Só existe você e o campo infinito de possibilidades que responde ao que você emite. A prosperidade, o amor, a saúde, tudo começa aí. No instante em que você escolhe o que vai oferecer à mente antes de dormir, ela aceita, ela registra, ela cria. E o mundo, silenciosamente, começa a se reorganizar em torno dessa nova programação. Desde o momento em que você nasceu, a sua mente começou a registrar tudo. Palavras, gestos, medos, exemplos. Cada experiência foi armazenada e transformada em um modelo de como o mundo funciona. Esses registros formaram aquilo que hoje você chama de verdades. Mas, na realidade, são apenas programações. A mente subconsciente funciona como um espelho daquilo que você aprendeu a acreditar. Ela repete sem questionar. Se alguém lhe disse que é preciso lutar muito para conquistar algo, o subconsciente gravou isso como um comando. Se alguém afirmou que o dinheiro é perigoso, que é sujo, que causa sofrimento, o subconsciente aceitou sem discutir. E a partir daí, começou a criar comportamentos, escolhas e situações que confirmassem essas ideias. É assim que nascem os padrões invisíveis que moldam a vida. Você pode mudar de emprego, abrir um novo negócio, fazer cursos e acumular conhecimento. Mas se a base emocional estiver programada para a escassez, a realidade sempre encontrará uma forma de retornar ao mesmo ponto. Não é azar, é vibração. O subconsciente não busca o que é bom ou ruim, ele busca o que é familiar. Tudo o que você sente de forma intensa, ele entende como uma ordem. E o que é repetido, ele transforma em hábito. Por isso, mesmo que conscientemente você deseje prosperar, se emocionalmente ainda existe medo de falhar, culpa por querer mais ou sensação de não merecimento, o subconsciente priorizará essas emoções. Ele pensa, isso é importante para ela. E passa a organizar o mundo de modo que essa sensação se mantenha. A mente subconsciente é como um campo magnético que precisa de coerência. Ela se alinha ao que você vibra com mais frequência. Quando você sente medo, ela atrai mais situações que o reforçam. Quando você sente gratidão, ela atrai mais motivos para agradecer. E isso acontece porque o subconsciente é movido pela emoção, não pela lógica. Ele não responde ao que você diz, mas ao que você realmente sente. Muitas pessoas acreditam que estão pensando positivamente, mas ainda carregam emoções de escassez. Falam sobre prosperidade, mas dentro de si sentem medo do futuro. E o subconsciente responde ao sentimento, não à palavra. É como se ele dissesse, eu ouvi a palavra abundância, mas senti o medo. Vou seguir o medo. Por isso, o processo de reprogramação não é apenas repetir frases, é mudar a vibração emocional que acompanha essas frases. É substituir o medo pela confiança. É transformar o será que posso em é natural para mim. É deixar de desejar
e começar a se sentir parte do fluxo que já possui. Toda crença é uma forma de energia. E a energia não desaparece, ela se transforma. Ao reconhecer uma crença limitante, você não precisa lutar contra ela. Basta dissolvê-la com consciência. Perceba o pensamento e diga internamente: isso foi aprendido, mas não é mais meu. Nesse instante, algo dentro de você começa a se reorganizar. A mente entende que há uma nova referência vibracional sendo estabelecida. A escassez, na verdade, não é uma realidade, é uma frequência. Ela é o resultado de pensamentos repetidos de medo e de dúvida. E quanto mais você se identifica com essa vibração, mais ela se manifesta. Mas o mesmo princípio vale para a abundância. Quando você se deita com sentimentos de paz, confiança e gratidão, a mente grava essas frequências como sua nova base. E durante o sono, ela as replica silenciosamente em cada célula, em cada pensamento, em cada pequena decisão que você tomará no dia seguinte. Napoleon Hill costumava dizer que o pensamento misturado à emoção se torna uma força irresistível. É exatamente isso que acontece. O pensamento é a semente, a emoção é a água que o faz germinar. O subconsciente é o solo onde tudo cresce. E todas as noites você decide o que plantar. Quando você escolhe deitar-se com preocupações, o subconsciente trabalha para manter o padrão do medo. Mas quando escolhe dormir com fé, ele constrói novas conexões, novas ideias, novas oportunidades que refletem essa fé. Não é milagre, é coerência energética. O que você sente é o que você emite, e o universo responde à emissão, não ao desejo. Toda mudança real começa no invisível. A realidade física é apenas o reflexo do que já foi consolidado energeticamente. E o que consolida uma vibração é a repetição emocional. Não é uma única noite de fé que muda tudo. É o hábito de entregar ao subconsciente, noite após noite, uma nova referência de abundância. Com o tempo, a mente começa a entender: isso é quem eu sou agora. E o que era apenas um exercício passa a ser identidade. O subconsciente reorganiza padrões antigos, dissolve resistências, e o corpo, o comportamento e as circunstâncias passam a refletir esse novo estado. Esse é o momento em que a prosperidade deixa de ser algo que você busca e se torna algo que você é. Mas é importante compreender: o subconsciente não trabalha sob pressão. Ele se ativa na entrega, não no esforço. Por isso, quanto mais você tenta controlar o processo, mais ele se distancia. A reprogramação é um ato de fé silenciosa. É confiar que o trabalho está sendo feito, mesmo quando nada parece acontecer. É dormir em paz, sabendo que, no plano invisível, as sementes estão germinando. O medo quer resultado imediato, mas a mente trabalha em ciclos, como a natureza. Você não cava a terra no dia seguinte para ver se a semente brotou. Você rega, confia e espera. Assim também é com o subconsciente. O seu papel é apenas oferecer as sementes certas. E as sementes certas são os pensamentos certos. Por isso, ao deitar-se, ofereça à sua mente imagens de segurança, pensamentos de gratidão e sensações de abundância. Ela gravará tudo isso como um novo comando. E durante o sono, ela começará a organizar o mundo à sua volta para que essas sensações encontrem forma. A mente subconsciente não conhece limites de tempo ou espaço. Enquanto você dorme, ela se conecta com um campo mais amplo de inteligência, algo que muitos chamam de universo, outros chamam de espírito e outros simplesmente chamam de energia. Mas o nome não importa. O que importa é que esse campo responde fielmente à vibração que você emite. Durante o sono, você envia sinais. Esses sinais são a soma dos pensamentos e emoções predominantes que carrega ao adormecer. O universo, em resposta, reorganiza o que é necessário para refletir essa vibração. É por isso que uma única noite dormindo em paz
vale mais do que 1000 dias de preocupação. Porque enquanto o corpo descansa, a criação acontece. E quando você desperta com essa consciência, percebe que nunca esteve à mercê das circunstâncias. Você sempre esteve no comando. Só precisava lembrar como acessar esse poder. E ele sempre esteve aí, silencioso, esperando o momento em que você escolhesse com clareza e fé o que deseja criar. Compreender o poder da mente é apenas o primeiro passo. O que realmente transforma a vida é a prática diária dessa consciência. A mente não muda porque você entende, ela muda porque você repete. E é por isso que criar um ritual noturno de prosperidade é tão importante. Um ritual não é algo místico ou complicado. É simplesmente uma sequência de gestos e pensamentos que sinalizam ao subconsciente que chegou a hora de receber novas instruções. Esses gestos, quando repetidos, constroem um caminho interno. Com o tempo, o cérebro reconhece esse caminho como uma rota segura e toda a energia começa a se alinhar a ele. Tudo começa quando o mundo exterior silencia. Desligar as telas, reduzir as luzes, respirar profundamente. Isso não é apenas relaxamento, é preparação vibracional. Cada vez que você se desconecta do barulho, cria espaço para a mente profunda se manifestar. Aquietar-se é o primeiro comando de poder. Em seguida, o foco deve se voltar para a respiração. A respiração é o fio que une o corpo à mente. Inspirar conscientemente é dizer ao universo: eu recebo. Expirar lentamente é afirmar: eu confio. Esse simples movimento cria coerência entre o coração e o cérebro, duas fontes poderosas de emissão energética. Quando eles se alinham, o subconsciente se torna receptivo. Nesse ponto, você já está em um estado ideal para programar novas ideias. Mas não se trata de dizer palavras ao acaso. Trata-se de criar imagens mentais impregnadas de emoção. O subconsciente fala o idioma das imagens e dos sentimentos. Ele não entende frases longas nem argumentos racionais. Ele entende o que é sentido. Por isso, antes de dormir, dedique alguns minutos para visualizar a vida que deseja. Não apenas como um sonho distante, mas como uma cena presente. Imagine-se acordando em paz, abrindo as cortinas de uma casa que você ama, sentindo o ar fresco da manhã. Veja-se cumprindo seus projetos com tranquilidade, tendo tempo, recursos, liberdade. Sinta o conforto de estar em equilíbrio com o dinheiro, com o trabalho e com a vida. Perceba como essa cena vibra diferente. Essa sensação é o código que o subconsciente grava. O cérebro não distingue entre o que é real e o que é profundamente imaginado. Então, toda vez que você se vê mentalmente vivendo essa prosperidade, o subconsciente registra: isso é verdade. E começa a reorganizar a sua realidade para confirmar essa verdade. Esse processo é potencializado quando você o combina com emoções elevadas. A emoção é a cola que fixa a informação na mente profunda. Por isso, enquanto visualiza, sinta gratidão, sinta amor, sinta tranquilidade. Agradeça antecipadamente pelo que já está sendo criado. A gratidão é a prova vibracional de que você acredita. E o universo responde à crença, não à dúvida. Napoleon Hill chamava esse estado de fé emocionalizada. Fé não como religião, mas como certeza sentida. É a vibração da confiança silenciosa que diz: eu sei que está feito. É esse sentimento que move o subconsciente a agir. Durante o sono, as conexões neurais criadas por essas imagens se fortalecem. O cérebro repete mentalmente as cenas que você visualizou, como se estivesse ensaiando para vivê-las. As emoções associadas a essas cenas se espalham pelo corpo, alterando o campo eletromagnético que você emite. E o universo, por lei natural, responde a essa nova emissão. Você não precisa saber como. O como é tarefa da mente universal, não da mente consciente.
O seu papel é oferecer a vibração correta e confiar. A dúvida é o único bloqueio real. Ela interrompe o fluxo, corta o campo e enfraquece a criação. A confiança, ao contrário, abre portais. Por isso, o verdadeiro ritual noturno é um ato de entrega consciente. Você se prepara, respira, visualiza e agradece. E então, solta. Não fica esperando um sinal, não busca confirmação. Apenas dorme em paz, com o coração leve, sabendo que o processo está em andamento. Enquanto o corpo repousa, a energia se move. As ideias certas começam a se aproximar, as oportunidades surgem, os caminhos se abrem. E quando você acorda, o mundo parece o mesmo, mas algo dentro de você já mudou. E essa mudança silenciosa é o início de toda transformação visível. A prática constante cria familiaridade. E o subconsciente ama o que é familiar. Quanto mais você repete esse ritual, mais a mente profunda o reconhece como sua nova identidade. Ela deixa de ser uma prática e passa a ser um estado. Você não faz prosperidade, você se torna prosperidade. O segredo é constância. Não se trata de fazer uma vez e esperar um milagre. Trata-se de semear todos os dias, regar com emoção e confiar na colheita. A natureza não erra, o ciclo sempre se cumpre. O que foi plantado com fé germina, mesmo que os olhos ainda não vejam. Quando a dúvida surgir, lembre-se, ela é apenas um eco do antigo padrão tentando sobreviver. Sorria para ela, respire e volte a confiar. O subconsciente leva algum tempo para se habituar à nova linguagem, mas ele aprende rápido quando você o alimenta com sentimento e repetição. E à medida que ele aprende, sua realidade começa a se alinhar. É assim que a reprogramação acontece, de dentro para fora, no silêncio, noite após noite. Você adormece em fé e desperta em sincronicidade. As oportunidades se aproximam, não porque você corre atrás delas, mas porque você vibra em harmonia com elas. O que é seu passa a reconhecê-la como se sempre tivesse pertencido a você. Esse é o verdadeiro poder do ritual noturno. Ele não é uma técnica passageira, é uma nova forma de viver. É um lembrete diário de que o universo responde ao que você sente, não ao que você teme. E que o sono não é um intervalo da vida, é o palco onde ela começa a ser recriada. Há um ponto na jornada em que todo esforço precisa ceder lugar à confiança. Depois de compreender a mente e de praticar a reprogramação, chega o momento de entregar o comando à força que sustenta todas as coisas. Esse é o ponto da rendição consciente. Não é desistir, é permitir. O universo não precisa ser controlado. Ele precisa ser compreendido. E compreender o universo é entender que há uma ordem invisível operando por trás de tudo. Essa ordem responde à vibração, não à vontade. Você não convence a vida com palavras. Você a move com a energia que emite. O mesmo princípio que mantém as estrelas em seus lugares é o que guia a manifestação dos seus desejos. E essa força se alinha perfeitamente com a sua mente subconsciente, porque ambos falam a mesma língua, a linguagem da frequência. Quando você entrega ao subconsciente uma imagem de fé e de prosperidade, está enviando um sinal para esse campo invisível. É como acender uma luz em meio ao universo, e essa luz começa a atrair para você tudo o que vibra na mesma frequência. Pessoas, oportunidades, ideias, intuições, tudo começa a se mover em sua direção. Mas o universo é preciso. Ele não trabalha na pressa do ego, ele trabalha no ritmo da sincronicidade. Há um tempo certo para cada colheita e esse tempo não pode ser forçado. A ansiedade tenta apressar o processo, mas a fé o fortalece. Por isso, o segredo não está em desejar com urgência, e sim em acreditar com serenidade. A fé não grita, ela sussurra. Ela não exige, ela confia. É o estado interior de quem sabe que já foi ouvido
e que tudo está acontecendo, mesmo que ainda não se veja. Quando você dorme nesse estado, o subconsciente age como um mensageiro entre você e o universo. Ele traduz suas emoções em vibrações e as envia ao campo de criação. Esse campo, em resposta, começa a tecer novas realidades que correspondem exatamente ao que você sentiu antes de dormir. A reprogramação noturna é, na verdade, uma conversa silenciosa com o divino. Cada pensamento é uma palavra, cada emoção é um pedido, e cada noite é uma nova oportunidade de se alinhar à força que tudo manifesta. Napoleon Hill dizia que o subconsciente é a ponte entre a mente humana e a inteligência infinita. E essa ponte é atravessada não com raciocínio, mas com entrega. A mente consciente pergunta: como? A mente divina responde: confie. Entre uma e outra, há um espaço de quietude onde os milagres acontecem. Enquanto você dorme, seu campo vibracional continua ativo. Ele envia sinais, recebe respostas, e esse intercâmbio invisível molda o que você experimentará quando acordar. Por isso, o sono não é tudo o que você oferece à mente antes de dormir é uma semente energética. E o universo, como um jardineiro fiel, cuida dessas sementes com perfeição. Você não precisa cavar o solo todos os dias para ver se algo cresceu. Basta confiar que o que foi plantado com amor está sendo nutrido por leis muito maiores do que a sua compreensão. A dúvida é como arrancar a semente do chão para verificar se está germinando. A fé é continuar regando, mesmo sem ver. O tempo não apaga o que foi plantado com convicção. Ele apenas prepara o momento certo para florescer. Quando você dorme em paz, a criação acontece. As engrenagens invisíveis se movem. As conexões certas se formam, a energia se reorganiza e a vida começa a responder na mesma frequência do seu repouso. Muitas pessoas acreditam que é o trabalho incessante que traz prosperidade. Mas o verdadeiro trabalho é interno. É o trabalho de se alinhar, de acreditar, de confiar no processo. Porque o universo não recompensa o esforço. Ele responde à coerência vibracional. E quando sua vibração é de paz, confiança e merecimento, a abundância se aproxima naturalmente. A mente subconsciente não dorme, mas ela precisa do seu descanso para agir. Quando o consciente silencia, o campo se abre. É nesse silêncio que o divino trabalha. Por isso, o maior ato de poder que você pode realizar todas as noites é simplesmente esse: dormir em fé. Adormecer em fé é o gesto de quem compreendeu as leis invisíveis da vida. De quem não precisa mais controlar, porque aprendeu a confiar. De quem sabe que ao fechar os olhos, está ativando uma força que opera em seu favor. A abundância não é algo que se busca, é algo que se permite. E a permissão começa com a confiança. Enquanto você dorme, o universo se move. Ele alinha pessoas, circunstâncias, caminhos. Ele responde à vibração que você emitiu. E quando você desperta, o mundo começa a se ajustar à nova realidade que foi criada em silêncio. É assim que a vida muda. Primeiro dentro, depois fora. Tudo começa com a escolha de adormecer em harmonia com o que você deseja. Não há mistério nisso. É uma lei simples, constante e exata. Você se torna aquilo em que pensa com emoção, e o universo confirma o que você acredita de verdade. Por isso, cada noite é uma nova oportunidade de reafirmar a sua fé, de cultivar serenidade e de se alinhar à inteligência que nunca falha. A cada noite, o universo lhe oferece a chance de começar de novo. Enquanto o mundo dorme, você se reconecta à sua essência, à fonte de tudo o que é. O sono é a pausa sagrada em que o corpo descansa, mas o espírito continua criando. E é nesse estado que a reprogramação mais profunda acontece. Tudo o que foi plantado na mente subconsciente durante o dia começa a germinar no silêncio da noite.
é quando os pensamentos se tornam formas e as formas se preparam para se manifestar. O que antes parecia apenas uma ideia passa a ter energia, direção e propósito. A vida começa a se reorganizar em torno do que você escolheu sentir. A mente subconsciente é precisa. Ela não esquece nada. Tudo o que você repete com emoção, ela grava. Tudo o que você sente com intensidade, ela transforma em realidade. Ela é como um espelho eterno que reflete fielmente a imagem que você oferece. Por isso, ao adormecer, escolha as melhores imagens, as mais belas emoções, as ideias mais elevadas. O universo responde ao seu foco, não à sua necessidade. Ao longo dessa jornada, você compreendeu que prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é expansão. É o estado natural de crescimento da vida em todas as áreas: saúde, relacionamentos, criatividade, espiritualidade, propósito. Ser próspero é permitir que o fluxo da vida se mova livremente através de você. E esse fluxo só é interrompido quando a mente se fecha na escassez, no medo ou na culpa. Mas agora, você sabe que pode abrir esse fluxo a qualquer momento. Basta retornar ao centro, respirar e lembrar que há uma força invisível sustentando tudo. Essa força está em você e você está dentro dela. Não há separação. O mesmo campo que movimenta as estrelas é o que movimenta seus pensamentos. A mesma energia que faz uma semente brotar é a que faz seus sonhos ganharem forma. Por isso, nada está distante. Tudo já existe em potencial. E quando a sua vibração se torna coerente com o que você deseja, esse potencial se torna real. Essa é a essência da prosperidade consciente: criar de dentro para fora, com fé, emoção e entrega. Durante o sono, o subconsciente continua esse trabalho. Ele ajusta o corpo, organiza as emoções, limpa o que não serve mais e fortalece as novas programações. Enquanto você descansa, o universo se movimenta. Enquanto você dorme, a prosperidade desperta. Ao acordar, perceba que nada do que foi feito se perdeu. Cada palavra, cada pensamento e cada emoção continuam vibrando dentro de você, moldando o novo dia que se inicia. Acorde com a consciência de que você é o ponto de partida de toda a criação. O que você pensa, sente e acredita é a semente daquilo que viverá. A verdadeira abundância não é um destino, é um estado de ser. Ela não chega quando tudo está resolvido. Ela surge quando você se alinha internamente com o fluxo da vida. E quanto mais você confia, mais ela se manifesta. Porque confiar é a linguagem da criação. A dúvida fecha portas, a fé as abre. A ansiedade acelera o tempo, a gratidão o harmoniza. Tudo se resume à energia que você escolhe sustentar. Por isso, cada noite é uma oportunidade de escolher novamente, de se reconectar à sua essência e reafirmar o que deseja manifestar. Você não precisa entender os detalhes do caminho, precisa apenas vibrar na direção certa, e o caminho se mostrará. A mente consciente busca controlar. A mente divina apenas flui. Entre o controle e o fluxo, existe um espaço de confiança, e é nesse espaço que a criação acontece. É ali que a vida se expande e o impossível se torna natural. O poder que cria mundos está dentro de você. E ele desperta todas as vezes que você silencia o medo e escolhe acreditar. Você não está separada da prosperidade que deseja. Você é a consciência que a torna possível. E quando dorme com essa certeza, algo muda no campo invisível. A energia se reorganiza, as possibilidades se aproximam e o universo começa a trabalhar a seu favor. Ao abrir os olhos pela manhã, lembre-se, a prosperidade já está a caminho. Tudo o que você busca também está buscando por você. E o que você sente agora é o ímã que atrai o que virá. Por isso, acorde com gratidão. Agradeça pelo invisível que está se tornando visível. Agradeça pelo processo.
pelas pequenas sincronicidades, pelos sinais sutis que confirmam que você está no fluxo certo. Agradeça, porque o ato de agradecer é a forma mais pura de fé. E quando a dúvida tentar voltar, respire. Sinta a presença silenciosa que guia tudo. Essa presença não falha, não erra, não se atrasa. Ela trabalha em silêncio, no tempo perfeito, com precisão divina. A prosperidade não é um prêmio, é o reflexo da sua harmonia com o universo. E a harmonia é o estado em que a mente, o corpo e o espírito respiram juntos, em paz. Você não precisa fazer mais força. Basta continuar se entregando, noite após noite, com a mesma confiança. Cada noite de fé cria um novo amanhecer de abundância. Cada pensamento elevado abre uma nova porta. E cada semente plantada no subconsciente floresce inevitavelmente, porque o universo jamais desperdiça um coração em sintonia com a criação. Durma com essa certeza. Você é parte da inteligência que move o universo. E enquanto você dorme, essa inteligência está trabalhando para você. Tudo está sendo preparado. Tudo está se alinhando. E a cada amanhecer, a prosperidade se aproxima, até que um dia ela deixe de ser um desejo e se torne simplesmente o seu estado natural de ser.